Enfim, vamos conversar um pouco aí sobre esse acordo envolvendo o Mercosul e a União Europeia. É a pauta do momento. Eu quero falar duas coisas sobre esse assunto. A primeira delas é a respeito dos méritos ou dos possíveis méritos de Bolsonaro e de sua equipe no fechamento desse acordo. E a segunda é a avaliação do acordo em si. Vamos lá. Olha, Bolsonaro tem puxado para si e para sua equipe os méritos do fechamento desse acordo, inclusive através do Twitter, dizendo lá, é um fato histórico, não sei o que, queria agradecer a minha equipe e tal. Isso não passa de puro marketing. Na verdade, Bolsonaro pegou carona nesse processo aí para poder fazer o seu marketing político, dizer que foi por conta de sua equipe que o acordo foi aprovado e tal. Isso não é verdade. Esse processo, essa negociação do Mercosul com a União Europeia vem acontecendo ao longo dos últimos 20 anos. Essa ideia surgiu em 1999 e o presidente que mais trabalhou em prol do fechamento desse acordo foi Temer. Então, quando você elogia Bolsonaro e a sua equipe pelo fechamento do acordo, você está elogiando muito mais Temer do que Bolsonaro, né? E por tabela ainda está elogiando um pouco Dilma e Lula, porque eles não eram contra esse acordo. Não trabalharam muito em prol disso, deram prioridade a outras coisas, mas não eram contra. Então, quando você elogia Bolsonaro, você está elogiando todos os presidentes desde 1999, especialmente Temer. Pior ainda, Bolsonaro e a sua equipe teve um comportamento nos últimos anos, né, um comportamento recente, inclusive até dia 10, até ontem, completamente contrário à formação de blocos econômicos. Inclusive o chanceler de Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, esculhambava a União Europeia, criticava pesadamente a União Europeia até dia desses, até ontem. Paulo Guedes disse em janeiro que o Mercosul não era prioridade. Bolsonaro, até dia desses, falava em priorizar relações bilaterais e não multilaterais. Então, assim, o comportamento de Bolsonaro e toda a sua equipe dessa área era completamente contrário à ideia de blocos econômicos e até mesmo de acordos entre blocos econômicos. Era completamente contrário a essa ideia de multilateralismo, né, nas relações internacionais, nas relações comerciais. Só que Bolsonaro aproveitou que o processo já estava perto de ser finalizado e resolveu usar isso como marketing político. Bolsonaro pegou carona nesse processo para poder fazer o seu marketing, né? Então ele está se comportando, na verdade, como um Joel Santana em 2000. Vocês lembram, quem é um pouco mais velho aí, que passou dos 30 anos, que passou dos 27 anos mais ou menos, lembra que no ano 2000 o Vasco foi campeão brasileiro e Joel assumiu o time apenas na final do campeonato. E Joel bate no peito e diz, sou campeão brasileiro pelo Vasco. Mas ele assumiu o time na final do campeonato, né? Então o Bolsonaro está fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Ele pega o processo já no final e atribui os méritos a si próprio. Ele é o Joel Santana da política. Enfim, eu só queria deixar isso claro para mostrar que os méritos de Bolsonaro e sua equipe nesse processo são muito pequenos, mas muito pequenos mesmo. Algum mérito tu tem, né? Porque bateu o martelo, mas são insignificantes perante todos os 20 anos que esse processo essa negociação vem se desenvolvendo. E, em segundo lugar, avaliar o acordo em si. Olha só. Na verdade, os detalhes ainda não foram divulgados. As matérias falam que 100 produtos foram excluídos do acordo, mas não foi divulgado quais são esses 100 produtos. Assim, os detalhes do acordo a gente não está sabendo ainda. Foi divulgado apenas algumas coisas gerais. E pelo que foi divulgado, pelos números e pelos pontos do acordo que foram divulgados, eu gostei. E, inclusive, é interessante ressaltar que os liberais não têm muito motivo para estar comemorando, não. Os liberais falam, agora demos um passo gigantesco rumo à liberdade econômica. Peraí. Se você for... Tem um dos pontos do acordo que diz assim, ó, em relação a bens industrializados, né, os países da Mercosul terão 15 anos para os setores mais sensíveis da área industrial, né, que são mais vulneráveis, tem 15 anos para se adaptar e ser exposto ao livre mercado, né? Ou seja, a isenção de tarifas alfandegárias, de tarifas protecionistas, a completa isenção só vai acontecer para esses
setores após 15 anos. É um período de adaptação para que os setores ganhem fôlego, né? Então, veja que não foi um acordo necessariamente liberal, não. Os princípios do protecionismo foram respeitados entre aspas, né? Os ideais protecionistas foram respeitados nesse acordo aí. Porque o que é liberalismo? É simplesmente você abrir o mercado, é simplesmente você dizer, tira todas as tarifas protecionistas de tudo e o mercado se adapta. Isso é liberalismo. Protecionismo é você proteger aqueles setores mais vulneráveis. Então, esse acordo ele está entre liberalismo e protecionismo. Seria um meio termo, mais ou menos, já que existe uma previsão de tempo para adaptação, né, dos setores industriais mais sensíveis. Então eu não entendo porque que os liberais estão comemorando tanto, porque é um acordo que claramente entende que o liberalismo é legal, vírgula, né, desde que algumas medidas protecionistas sejam adotadas para proteger setores sensíveis. Enfim, vamos esperar aí sair os detalhes do acordo para que eu faça uma avaliação melhor. A minha primeira avaliação mais generalista, né, panorâmica, vamos dizer assim, é que foi um bom acordo porque vai introduzir mais concorrência em alguns setores aqui no Brasil, como o setor de telefonia, por exemplo, e a isenção de tarifas para o agronegócio, para a exportação dos produtos do agronegócio brasileiro para entrar na Europa sem tarifa, tende a fortalecer o setor do agronegócio no Brasil, tende a aumentar o PIB do agronegócio no Brasil. Enfim, então, em termos gerais eu achei positivo, mas eu posso mudar minha opinião quando sair os detalhes desse acordo, beleza? Então, acho importante vocês compartilharem esse vídeo, clica no sino para receber as notificações se você já é inscrito e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!